Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. Então você que não é inscrito no nosso canal, já vai se inscrevendo, deixa aquele like, comenta se você tá gostando, se você não tá gostando, siga a gente nas nossas outras redes sociais, Diário de um Pecador no Instagram, beleza? Nós também estamos no Spotify. E hoje eu queria deixar com vocês um devocional aqui com vocês, que fala sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o texto que eu queria estar lendo com vocês fica lá em João, capítulo 8, a partir do verso 3, que diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não o condeno. Agora vá e abandone o seu pecado. Vá e não peques mais, em alguma versão. E eu vejo muito essa passagem como algo que Jesus, ele fala para aquela mulher não pecar mais, só que depois eu fiquei me perguntando, aquela mulher tinha acabado de pecar. Meu Deus, ele fala vai e não peques mais. Será que alguma coisa teve transformação na vida dessa mulher para que ela pudesse sair dali de boinha tal e não pecasse mais? E eu queria pegar algumas referências aqui. A primeira é que o pecado, ele traz consequências. E nós vemos a vida dessa mulher que... Qual poderia ter sido a consequência de ela ter sido uma mulher adúltera? Ela poderia ter morrido naquele momento, poderia ter sido apedrejada. Ela estava traindo o seu marido. E eu pego muito uma vida de secreto. Com quem nós temos tido uma vida de secreto? E o convite, vamos dizer assim, né? O que eu queria falar assim é que nós devemos ter uma vida de secreto com Deus. A maioria das coisas se baseiam de como é nossa vida em secreto. Independente se você vai fazer o mal ou o bem. Mas isso vai frutificar alguma coisa para as outras pessoas verem. Quando a gente tem uma vida de secreto com Deus, vamos supor assim, talvez as outras pessoas não vejam o tanto que a gente ora pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que a gente não conhece, mas a gente deseja abençoar ela de alguma forma, ora pela nossa vida, agradecendo a Deus. Talvez as pessoas não saibam que a gente passa 5 horas orando, sei lá. Se você tiver 5 horas orando, você tá crentão, hein? Mas eu gosto de uma passagem que fala sobre os alicerces, né? Sobre uma casa construída na areia e uma na rocha. E eu vejo que a casa construída na rocha, os alicerces dela estão mais fundo, porque ela tem um relacionamento maior com Deus. Uma vida de secreto. Ninguém tá vendo os alicerces de um prédio. Mas quando vem um vento, vem coisa, a gente sabe que por causa dos alicerces, uma casa não cai. E quando a gente está no raso ali, provavelmente vai vir tentações, vai vir adversidades, e a nossa casa ela vai cair. E aqui é a mesma coisa, essa mulher foi pega em adultério. Adultério provavelmente ela estava fazendo em secreto lá. Passou alguém despercebido lá, viu algo de errado e deu ruim para ela. Mas, nós vemos que os frutos que ela plantou, ela colheu em público.
Então, o primeiro tópico é como está a sua vida de secreto. Para vivermos uma vida guiados pelo Espírito Santo, nós devemos viver uma vida em secreto. Nosso papai, Jesus Cristo, ele fala pra gente, né? Fechar a porta do nosso quarto e buscar ao nosso Pai que está em secreto, que ele o recompensará. Então Jesus ele já deu a deixa assim, ó, secreto, filhão, bora orar sem ninguém ver, tá? Orar na igreja pode também, mas sem ficar lá na esquina lá, gritando lá, orando pelas outras pessoas, mais secretinho com o papai, beleza? O segundo tópico assim que eu pego desse texto é que Jesus, ele é o padrão. Tipo, quando ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, eu acredito que Jesus poderia muito bem pegar uma rocha desse tamanho e meter na cabeça daquela mulher, porque a lei permitia. Só que ele, com misericórdia, e ele estava querendo passar alguns preceitos ali, alguns ensinamentos, que não cabia a ele tacar a pedra naquele momento, porque ele queria ensinar algo depois. Só que quem era o padrão naquele momento? Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado. Então ele poderia tacar a primeira pedra. E as outras pessoas, elas fazem uma autoanálise naquele momento. E elas olham que algumas poderiam ter cometido pecados, vamos dizer assim, mais horripilantes do que aquela mulher tinha feito. Então, um a um, eles vão saindo. Então nós temos que ter Jesus como nosso padrão. E Jesus, ele nos chama para olharmos primeiro para nós mesmos, para dentro, assim, vamos dizer assim. Eu gosto de um texto de Isaías, acho que Isaías 6. Isaías 6 que fala que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão, né? E quando ele tem a visão, ele olha para Deus, assim, ele olha para Deus e ele vê quão majestoso, quão grande é a glória de Deus. E a partir do momento que ele olha para Deus, que é o tópico que a gente está falando aqui, Jesus como padrão, ele olha para si mesmo e vê como impuro ele é. Ele vê que tipo, ele está num um povo impuro, só que ele olha para ele mesmo e fala que ele mesmo é impuro. Quando nós temos Jesus como padrão a ser seguido, nós não apontamos mais o dedo para o pecado de outras pessoas. Tipo, falando o que ela fez, se ela tá pegando uns menininhos na esquina, o que você tá fazendo de errado. Mas a gente começa a olhar para nós mesmos. Não, por que eu tô julgando, sendo que talvez eu faça a mesma coisa ou algo pior? Então, para ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós temos que deixar Jesus como padrão. E, por último, nós temos que ter arrependimento. Aquela mulher, ela vai, não pecas... Não pecas. Jesus fala, vai e não peques mais. Então, eu acredito que a mulher, a partir daquele momento, ela começou a viver uma vida diferente. Porque ela teve um encontro com Jesus Cristo. E eu acredito que foi um encontro real. Só que, como eu disse no começo, imagine Jesus falando para aquela pessoa que acabou de pecar, beleza, vai e não peques mais. É a mesma coisa de pegar um estagiário numa empresa, você não tem ensinado nada para ele, falar assim, ó, beleza, você acabou de bater um prego aqui, agora você vai apertar um parafuso. Você não ensinou ele nem a bater o prego, quem dirá apertar o parafuso. Então, mas só que Jesus aqui nesse momento, eu acredito que a graça dele vem sobre a vida dessa mulher. E a graça de Deus a gente muitas vezes vem como, beleza, favor imerecível, né? Que a gente não merece, tranquilo, a maioria conhece a graça por isso, mas não, a graça, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que ele nos justificou, e nós somos libertos do pecado, do poder do pecado, a partir de agora nós devemos usar a graça como santificação. Então, naquele momento, a graça, vamos dizer assim, transformadora ou potencializadora na vida daquela pessoa, ela começa a agir. Então, Jesus, ele deixa a graça sobre a vida daquela pessoa. Então, sabe quando você aceita Jesus
E beleza, no começo, algumas pessoas têm a transformação imediata, assim, ó, nossa, virou santo, meu Deus, ninguém toca mais nele. Mas tem algumas pessoas que têm um processo. Eu acredito que na minha vida foi um processo. E nós vivemos tentando se santificar cada vez mais. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Ela nos dá ferramentas, ela nos ensina como não viver uma vida de santidade, como viver uma vida sem pecados. E eu acredito que essa mulher foi a mesma coisa. E aqui por final, Gálatas, capítulo 5, verso 16, vai dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Para você ter uma vida guiada por Deus, nós devemos saber que Jesus Cristo é o padrão de vida. Ele nos chama para uma vida de secreto mesmo. Primeiro passo, assim, quando você talvez não conheça Jesus, ou você que já conhece, cara, vida de secreto, oração mesmo, assim. Você pode falar qualquer coisa depois que o véu se rasgou ali, ó, Jesus morreu e ressuscitou. A partir daquele momento, nós temos livre acesso. Então, do mesmo jeito que você desabafa com seus pais, com seus amigos, você pode desabafar qualquer coisa com Deus e Ele tá ali para te escutar. Então, secreto. Jesus é o padrão. Às vezes a gente tem que ter referências, claro, que estão mais próximas de nós, assim, né? Não, quero ser igual a essa pessoa, vou trilhar um caminho parecido com o dela. Mas Jesus é o que não erra. Ele é o perfeito, ele tá aqui, ó, é o padrãozinho mesmo. E arrependimento. Quando nós sabemos que nós por nós mesmos não somos capazes, mas nós vivemos uma vida pelo Espírito que nos guia, a partir desse momento nós conseguiremos viver uma vida de santidade, guiados pelo Espírito Santo. E espero que você tenha gostado desse breve devocional. Deixa aquele like e sai daqui, já pega seu diarinho ali, ó, escreve, papai querido. Mas de verdade, fale com Deus. E eu sei que tem algumas pessoas que são das artes, tem pessoa que gosta de escrever. Eu mesmo gosto de falar, meu negócio é falar mesmo. Algumas vezes eu gosto de escrever, mas eu gosto mais de falar. Então, Deus, ele dá ferramentas pra gente adorar Ele. Então, saia daqui do jeito que você achar mais confortável, fale com Deus. Beleza, galera? Mais um diário pra vocês aí e tchau!